Salve, salve investidores, beleza? Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar uma boa opção de Fiagro para você substituir o Vigia 11. Talvez você aí é cotista do Vigia 11, está com medo, temeroso do que vai acontecer nesse ano de 2024, não está querendo correr riscos. Então eu vou mostrar aqui uma boa opção de Fiagro para você substituir o Vigia 11. Ele custa aqui um preço muito próximo do Vigia 11, que atualmente está sendo negociado a R$ 9,00. Tem uma boa liquidez média diária, tem pagado bons rendimentos e é considerado um Fiagro um pouco mais seguro do que o Vigia 11. Então seria aí uma boa opção para você substituir o Vigia. Lembrando, pessoal, não estou recomendando você vender o Vigia e comprar o CPTR11. Estou mostrando aqui uma opção. Talvez você não queira vender o Vigia 11 e continuar investindo nele tranquilamente, beleza? Decisão sua. Porém, quem está temeroso para com o Vigia 11, o CPTR11 é um Fiagro que entrega bons rendimentos com uma segurança um pouco melhor do que o Vigia. Então seria uma boa opção para você substituir. Então, sem mais enrolação, vamos lá para o conteúdo do vídeo. Lembrando que o objetivo do vídeo é sempre ajudar você a investir melhor o seu dinheiro, seja em fundos imobiliários e Fiagros. Então, se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixe seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio e agradecimento, e deixe aí nos comentários se você investe no Vigia 11 e qual a sua opinião sobre o CPTR11. Beleza? Então vamos lá. Atualmente o CPTR11 está sendo negociado aqui a R$ 9,20. Alguns dias atrás ele estava negociando abaixo dos R$ 9,00, como vocês podem ver aqui no gráfico. Durante o período aqui de 8/12 até o dia 21/12, ele ficou sendo negociado abaixo dos R$ 9,00, porém ele se valorizou nesses últimos dias. Podemos ver que atualmente seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 16,47%. Então é uma boa rentabilidade, superior aí à taxa Selic. E ele já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota no acumulado R$ 1,52 em rendimentos. Lembrando que o CPTR11 ele fez um desdobramento. Por causa disso que ele está aqui com uma desvalorização de aproximadamente 90%, mas é por causa do desdobramento que ele realizou alguns meses atrás. Descendo aqui a gente pode ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota é os R$ 9,78, mas como vimos lá em cima está sendo negociado a R$ 9,20. Então ele está sendo negociado com desconto. Atualmente seu P sobre VP está aqui de 0,94, então ele está com desconto aí de 6% para o que seria o seu preço justo. Então existe aí uma possibilidade também de, se você decidir investir nele, além dos dividendos, também tem a questão aí da valorização, né, que é possível no ativo. Ele voltar aqui para o seu preço justo e dessa maneira você também ganhar com a valorização dele. Aqui podemos ver que atualmente ele tem um patrimônio de R$ 404 milhões, então é ainda um ativo relativamente pequeno. Ele conta aqui com caixa de 12 milhões disponível para futuros investimentos, tem um pouco mais de 28 mil cotistas e uma boa liquidez média diária superior aqui a 1,3 milhões de reais. Descendo aqui a gente pode ver que seu último rendimento anunciado vai correspondente ao mês de dezembro de 2023. Ele anunciou aqui 11 centavos por cada cota, então um valor superior ao Vigia 11, que nos últimos 3 meses anunciou aí 10 centavos por cada cota. E aqui a gente pode ver o seu histórico, né, de distribuição de rendimentos. Ele, como a maioria dos Fiagros, diminuiu os seus rendimentos, porém ele continua pagando uma boa rentabilidade. Nesse mês passado, como eu mencionei, o seu rendimento correspondeu aqui a uma rentabilidade de 1,18%. Agora vamos esperar, na próxima semana ele vai anunciar os seus rendimentos correspondentes ao mês de janeiro agora de 2024. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, conhecer um pouquinho melhor sobre esse Fiagro, entender como é que ele funciona e ver se ele realmente vale a pena e se supera o Vigia 11 em questão de qualidade. Podemos ver que ele é um ativo que começou aqui no mês 3 de 2022. Em breve ele vai fazer 2 anos de existência. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que sua gestão é feita pela Capitânia Investimentos, que pelo menos na minha opinião é uma boa gestora de fundos imobiliários e Fiagros. Ele cobra aqui uma taxa de administração de 1% ao ano e uma taxa de performance de 20% sobre o que excedeu o CDI mais 1%. Mais embaixo aqui podemos ver qual é o objetivo desse Fiagro. Então ele menciona aqui que esse fundo tem como objetivo o investimento em certificados de recebíveis do agronegócio, os famosos CRAs,
também em fundo de investimento em direitos creditórios do setor agro, as FITICs e em cotas de outros fiagros. Então, dessas 3 maneiras aqui que ele pode investir atualmente. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver alguns destaques desse fundo. Primeiramente, podemos notar aqui o seguinte, que ele tem aqui número de ativos 42, então podemos ver que ele é bem diversificado, se levarmos em consideração que seu patrimônio atual é inferior aqui a 400 milhões de reais, então ele é bem diversificado, tem 42 ativos, o que seria 42 tipos de investimento diferentes. Ele tem aqui, em questão de número de domadores de recursos, 31, então ele tem aqui 31 devedores. Então já por aqui podemos ter uma noção que, apesar de ser um ativo considerado pequeno, ele é bem diversificado, o que é um ponto bastante interessante. Diversificação sempre é essencial para minimizar os riscos dos ativos, seja ele fiagros ou fundos imobiliários. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que os seus CRAs, tirando como referência, na sua grande maioria estão indexados ao índice CDI, que atualmente corresponde a 69% dos seus CRAs, e eles estão indexados ao CDI com uma taxa média aqui de 4,7%, o que é considerado uma taxa mediana. Não é considerada taxa segura, como por exemplo do Rura 11, que gira ali na faixa dos 3,5%, porém também não são consideradas arriscadas, como o Vigia 11, que é ali na faixa dos 5,5%, 6% do CDI. Então, o CPTR11 ele tem ativos considerados medianos, moderados, por assim dizer. Ele também tem CRAs indexados ao índice PCA, com uma taxa média aqui de 8,7%, que corresponde a 26% dos seus CRAs. Então podemos ver que, diferente de outros fiagros, ele tem 2 indexadores, o CDI, que é a sua maior posição, porém também tem um valor considerável aqui no índice PCA. Diferente dos outros fiagros, que na sua grande maioria só investe em ativos indexados ao índice CDI. E como o CDI ele tem a tendência de cair nesse ano de 2024, esses fiagros eles vão sentir bastante. Então, talvez aí o impacto na receita do CPTR11 seja um pouco menor do que os outros ativos por causa aí dos seus CRAs que estão indexados ao índice PCA. Então, isso é bastante importante, ele conseguir assim diversificar entre CDI e o índice PCA. Aqui também podemos ver que 100% dos seus ativos são auditados. Também ele não tem exposição direta aos produtores rurais. E também 100% dos seus ativos estão com pagamento em dia. Então, diferente, por exemplo, do Vigia 11, que está sofrendo calote da Languiru, não é o caso aqui do CPTR11, dos ativos do CPTR11. Aqui podemos ver algumas movimentações que ele realizou no fundo no mês de novembro. Então, algumas compras de crédito que ele realizou de CRAs, além de cotas do BBGO11 que ele também comprou. Lembrando que o BBGO11 ele é um fiagro do Banco do Brasil, então ele comprou aqui alguma quantidade de cotas. Ele também vendeu alguns créditos, no caso CRAs. Então podemos ver que ele é um ativo, assim como o CPTS11, que é o fundo de papel da Capitânia, o CPTR11 ele também sempre faz esse movimento de compra e venda de ativos. Então sempre ele está fazendo a questão do giro, que eu pessoalmente acho interessante, porque muitas vezes ele consegue aí ter uma boa rentabilidade com esse giro que ele faz. Destacando aqui a compra que ele realizou de cotas do BBGO11, provavelmente ele comprou aqui num preço bastante interessante. Lembrando que o BBGO11 no mês de outubro, foi no mês de novembro, ele pagou um dividendo bem inferior ao que ele vinha pagando e ele caiu bastante a sua cotação. Então, provavelmente a gestão aí aproveitou para comprar ele num preço muito interessante, muito bom. E agora o BBGO11 ele vem pagando um rendimento melhor e a sua cotação também vem subindo. Então, futuramente pode ser aí que o CPTR11 ele venda as cotas que ele tem do BBGO11, realizando assim ganho de capital. Aqui podemos ver o seu demonstrativo de resultado financeiro do fundo, correspondente aqui ao mês de novembro de 2023, que é desse relatório gerencial. Então podemos ver que ele teve uma receita total aqui no valor de 4,5 milhões de reais, que foi um valor inferior aos últimos 2 meses. Ele teve aqui algumas despesas que somaram o valor de 361 mil reais. E ele teve mais um ganho aqui correspondente ao ajuste do valor do ativo de 577 mil reais. Então no final, pegando aqui as suas receitas e diminuindo a sua despesa, ele teve um resultado líquido de 4,7 milhões de reais, o que correspondeu assim
a 11 centavos,6 por cada cota. E ele distribuiu em rendimentos o valor aqui de 4,3 milhões de reais. Então ele gerou 4,7 milhões e distribuiu 4,3 milhões. Esses 4,3 milhões que ele distribuiu em rendimentos correspondeu aqui a 10 centavos,5 por cada cota. Então ele conseguiu assim gerar um valor maior do que o que ele realmente distribuiu. E podemos ver que ele tem um resultado aí na acumulada aqui de R$ 788 mil, o que corresponde aqui a quase 2 centavos por cada cota, que ele pode usar aí futuramente. Aqui podemos ver a sua exposição por ativo. Então, podemos ver que seu investimento principal são os CRAs, que corresponde a 90% do seu patrimônio atual. Ele tem aqui 5% investido em CRIs, 2% em Fiagros e 3% está disponível em caixa. Mas aqui embaixo podemos ver a sua exposição por indexador. Como eu já mencionei, seu principal indexador é o CDI, que corresponde a 69%, e o índice PCA com 26%. Aqui também podemos ver a sua exposição geográfica. Então aqui mostra a localização dos seus principais devedores, onde ele tem aqui seus principais investimentos. Então se destaca aqui a região sudeste e o centro-oeste. E descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver a sua exposição por setor. No caso, qual o setor de atuação dos seus principais devedores. Então podemos ver que ele tem aqui vários segmentos, várias culturas, porém ele tem uma porcentagem maior aqui de 20% no setor de distribuição e revenda, além do setor de açúcar e etanol e em cooperativas. Então esses são aqui os seus 3 principais segmentos de atuação. Ao lado aqui também podemos ver a sua exposição por devedor. Podemos ver que ele tem sim algumas concentrações. São 3, esses 3 primeiros aqui, um com 7,9%, o outro com 7,2% e esse último aqui com 6,2%. Porém todo o restante aqui está inferior a 5%. Apesar dele ter aqui essas 3 exposições um pouco maior do que 5%, não se compara com as exposições que o Vigia 11 ele tem. Atualmente somente em um devedor, o Vigia 11 tem uma exposição praticamente 30%, que é o da Fiagro. Se vocês procurarem lá no relatório gerencial, vocês vão ver. Então, apesar dele ter 3 concentrações um pouco maiores, se compararmos com o Vigia 11, é muito mais tranquilo. E aqui por último vocês podem ver todos os ativos CRAs que atualmente o CPTR11 ele tem. Então vocês vão ver aqui quem é o ativo, no caso quem é o devedor do ativo, o setor de atuação desse devedor, qual foi o valor que ele pegou emprestado, qual a porcentagem de patrimônio líquido que esse valor corresponde do CPTR11, qual o seu indexador, qual a sua taxa de aquisição e a duração desse contrato. Então aqui vocês têm todas as informações e mais embaixo aqui, se vocês quiserem se aprofundar sobre cada um desses devedores, então vocês podem ter aqui mais informações sobre isso, especialmente com respeito às garantias que foram dadas a cada um desses devedores, caso eles não honrem com compromisso mensal de pagar o CPTR11, a correção monetária e os juros. Então dessa maneira aqui você vai saber quem é o seu devedor e você pode ir lá no Google e pesquisar sobre cada um desses devedores e saber como é que está a saúde financeira deles, se eles estão apresentando algum tipo de situação difícil financeiramente. Então dessa maneira você vai saber se vale a pena ou não correr o risco ou não de investir. Então pessoal, deixe aí nos comentários o que é que você achou do CPTR11. Vale realmente a pena investir nele? Ele é realmente um pouco mais seguro do que o Vigia 11? Na minha opinião sim, é mais diversificado, tem taxas consideradas menores, então tem um menor risco. Ele não tem altas concentrações como o Vigia 11, então isso são características que faz com que ele seja relativamente um pouco mais seguro do que o Vigia 11. Mas deixe aí nos comentários a sua opinião. Qual é a sua opinião? Vale a pena ou não investir no CPTR11? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.